Fala pessoal, mais um Politiquejo na área. Eu sou Luara Colpa e falo de Belo Horizonte. E do outro lado da tela a gente tem João Gabriel falando lá de Teoflotone. Esse é o Politiquejo, seu canal de política com um sotaquinho mineiro. Bom, hoje a gente vai fazer aqui um bate-papo rápido e leve, mas conjunturando para vocês essa questão do coronavírus no Brasil e no mundo, essa questão política. A gente tem muito que debater, mas antes da gente entrar nesse quesito, vamos dar aqueles recadinhos bem rapidinho. Primeiro, se inscrevam no nosso canal no YouTube, se inscrevam também no Spotify e todas as plataformas de podcasts que a gente tem disponíveis para o Politiquejo. E, para além disso, se você quiser continuar vendo esse canal brilhando, seja uma madrinha ou um padrinho do Politiquejo, no apoia.se/politiquejo, com apenas R$5 mensais, você contribui para o canal continuar acontecendo. É isso aí, João. Beleza, Luara. Salve, salve todo mundo aí do Politiquejo. Que quem tiver, né, oportunidade, que esteja bem em casa, com saúde, com muito álcool gel, se tratando do corpo e da mente, né? Esse não é um momento fácil. E nós estamos juntos aí compartilhando experiências e inquietações aí. Beleza, então roda a vinheta. Bom, pessoal, para falar de coronavírus, a gente separou aqui os acontecidos durante a última semana no Brasil. Primeiro, a gente queria falar um pouquinho sobre a MP 927. O que aconteceu? Você pode conjunturar um pouquinho aí para a gente, João? Vamos bater um papo sobre o que aconteceu no Brasil nessa última semana e o que é essa MP? Pois é, Luara. Realmente o debate sobre a MP, para quem não sabe, é a sigla, né, de medida provisória, ou seja, é uma lei editada pelo chefe do executivo, né, pelo presidente da República, e que tem a vigência imediata, mas que precisa de uma posterior aprovação do Congresso, com alguns prazos e algumas peculiaridades lá no rito legislativo. De toda forma, essa MP é uma tentativa de demonstrar para a classe empresarial que o governo está alinhado, né, a essa recuperação econômica, ou está de olho na minimização dos efeitos econômicos que essa crise do coronavírus vai trazer. E qual foi a grande, não vou dizer surpresa, né, porque o governo de Paulo Guedes, né, e Bolsonaro, ele está sempre alinhado com o patrão, ele está sempre alinhado com a retirada de direitos dos trabalhadores. Lá, um dispositivo em específico trazia a possibilidade da suspensão do contrato de trabalho por 4 meses, desde que cumpridas algumas exigências mínimas, do tipo qualificação via online do trabalhador. Então, assim, o cara poderia ter um contrato suspenso, ficar sem salário, vamos traduzir isso, né? Ficar sem salário durante 4 meses, desde que o patrão garantisse uma formação online, né? E aí, claro, né, vem lá, ressalva, não, mas essa suspensão não será validada caso o comprovado que o patrão não tenha disponibilizado essa formação. Gente, a gente precisa entender que entre a edição de uma lei, né, a existência de uma lei e o mundo real, existe um abismo, né? O que a gente já via na segunda-feira de manhã, Luara, o que a gente já via era relatos de gente que tomou conhecimento, né, cujos patrões tomaram conhecimento dessa MP e já estava oferecendo apenas o auxílio de cesta básica, já que a própria MP dizia também dizia e diz ainda, que o artigo continua lá, que reforça essa livre, com muitas aspas, né, essa livre negociação entre patrão e empregado. Então, condicionava e facultava, ela faculta, na verdade, a MP, ao patrão, uma ajuda de custo, né? Uma gracinha para o trabalhador. E que essa gracinha pode, inclusive, não vir, né? Poderia não vir caso a suspensão, e o funcionário poderia ficar sem nada caso essa suspensão continuasse. Aí, com a repercussão negativa, foi um período de meio-dia, né? A imprensa veio em cima, todos os órgãos de classe, juízes do trabalho, o Ministério do Trabalho não, porque o Ministério do Trabalho acabou, enfim, virou uma pasta lá,
dentro de outro ministério, enfim. Mas a reação foi muito forte e Bolsonaro resolveu revogar esse artigo da MP, o que também não existe, né? Não existe revogação do próprio presidente revogar um artigo, enfim. Mas como a gente está num caos de excepcionalidade, a tentativa foi essa, né? A MP tentou demonstrar aos patrões que o governo vai estar privilegiando essa livre negociação e essa vamos dizer assim, uma maior flexibilidade para o patrão de afastar, inclusive, remunerações. E aí, Luara, só para eu encerrar essa minha intervenção, tá circulando nas redes sociais, inclusive, infelizmente, né? Aqui a gente faz um trabalho de contra-informação para tentar literalmente desmistificar, desmentir as falsas informações que o próprio governo federal disponibiliza e divulga, né? De que haveria uma responsabilidade do Estado caso os empregados entrassem contra as empresas. Gente, essa não é uma interpretação fechada, né? O Bolsonaro e a sua equipe lá de juristas, que seriam das ditaduras sem os juristas para apoiá-la, né? Para apoiá-las. O grupo de juristas que o apoia lá falou: olha, não, essa interpretação aqui e tal, responsabilidade objetiva do Estado. Gente, nenhuma interpretação jurídica, eu falo, né, sem qualquer, enfim, sem pedantismo nenhum, mas, bom, estudei direito, fiz mestrado, enfim, eu sei mais ou menos, eu sinto confortável para falar. Nenhuma interpretação jurídica cabe num momento de pandemia, né? Talvez nos últimos 50 anos, ou seja, os maiores juristas que a gente lê por aí, muitos não tinham nem nascido, sei lá, 50, 70, 80 anos, né, da gripe espanhola, vamos colocar aí. Não, nunca existiu um direito da pandemia. Nunca existiu um direito da pandemia. Nunca existiram juristas da pandemia. Não acham de guerra, né, e que o Brasil também nem participou de guerra assim. A última grande guerra foi, sei lá, a guerra do Paraguai, vai. Então, a Revolução de 30 lá em São Paulo. Então, o Brasil não tem experiência com direito da exceção, né? Direito de pandemia. Tem de direito ditatorial, que foi o período 64 a 85. Então, acho que a gente precisa de muita cautela. As pessoas precisam de priorizar a vida humana, né? Eu acho que nós estamos num paradigma histórico. É preciso priorizar a vida humana. Até porque, eu até dizia com alguns amigos advogados e juízes aqui, de que adianta toda uma interpretação jurídica se não tiver vida humana, se não tiver gente a qual vai ser aplicado o direito. O direito, ao fim e ao cabo, nasceu para o ser humano criou o direito para se organizar na Terra. Sem ser humano, ou seja, com mortos empilhados, para que adianta o direito? Eu me pergunto. Essa analogia do direito também a gente pode fazer para a economia, né, João? Porque é a mesma coisa. Ainda tem quem está defendendo só a economia, numa dicotomia falsa entre pessoas e economia, também está fazendo uma análise errada, de toda forma, né? E outra coisa que me chamou a atenção quando você falou aí sobre a MP e esse trecho que foi retirado, é que também havia questão, a parte que era facultativa, não havia nenhuma regulação de valor. Então podia ser R$0, né? E assim, as pessoas até então estavam absorvendo isso. E aí a gente ainda vai chegar nesse ponto aqui de como é que é doido a relação do próprio trabalhador não se entender como prejudicado de todas as formas nesse momento. Mas a gente deixa para falar isso na conclusão. Bom, vamos pontuando por datas aqui no que aconteceu no Brasil. Nós temos que fazer um retrospecto por dia nesse atual momento. Porque é muita coisa, é por tarde, né? Dia 24 de março, Bolsonaro, em um único pronunciamento, chamou o coronavírus de gripezinha, defendeu a volta às aulas, falou que governadores e prefeitos estão histéricos, falou que ele próprio não pegaria o vírus por causa do seu passado atleta, e tudo isso sem anunciar nenhuma medida completa contra o coronavírus. Antes de passar a palavra, João, eu queria falar sobre uma palavra que está escrita aqui, ó. Chamou governadores e prefeitos de histérico. Eu falo isso nesse lugar de fala de mulher, porque todas as vezes que alguém quer minimizar alguma coisa, principalmente quando é as mulheres que falam, chama de histeria, né? Então, você está discutindo com alguém, você tem razão, aí a pessoa fala, não começa com essa histeria, não começa. Aí diminui todo o seu argumento.
E o que me chama mais atenção disso tudo é que Bolsonaro, quando ele estava fazendo campanha eleitoral, apesar dele não participar de nenhum debate, né, mas a campanha eleitoral dele, ele sempre falou, olha, a gente tem que acabar com esses, com os políticos que estão aí, a gente tem que colocar uma equipe técnica, uma equipe técnica que vai analisar as coisas com a técnica. É o posto Ipiranga. E aí o que eu vejo hoje em dia é um cara que não escuta os técnicos. E que quando você apresenta dados, gráficos, comprovações, enfim, ciência, né? A sociologia, enfim, todos os estudiosos que estão por trás disso tudo, o cara te chama de histérico. E é justamente a forma misógina ou de qualquer outra forma de diminuir alguém, para dizer, olha, tudo que você está me apresentando pode ser uma tese de doutorado comprovada. Eu acho que é uma histeria, isso é a minha opinião. Então, assim, isso traz uma situação de, não só de angústia, assim, para todo mundo que estuda as coisas, né? Mas traz uma situação de muita, de falta de tranquilidade para os brasileiros. Porque se a ciência é histeria, né, se os dados são minimizados, então eu vou acreditar no quê? E é proposital essa narrativa, né? Mas diga aí sua opinião sobre tudo. Não, eu acho que essa fala dele. Eu acho que é isso mesmo. Eu até esperava mesmo, né, que você fizesse esse recorte de gênero aí mesmo, porque assim, de fato, assim, o que mais impressiona é que é um discurso preparado, né? Ou seja, é um discurso que redigiram algumas pessoas, né, segundo consta aí na imprensa, foi o gabinete do ódio, né, o chamado gabinete do ódio, que se organizou para fazer esse discurso que não teria passado pelos ministérios. Então, assim, realmente nós estamos desgovernados, né? Nós não temos nenhum comando, né? E é muito sintomático, você apontou muito bem, é muito sintomático, né, que eles usem essa palavra para se dirigir a governadores que estão fazendo nada mais, nada menos do que seguindo a ciência, né? E até um fato que foi muito caricatural, né? Minha cunhada tá grávida, e aí ela estava assistindo sentada, né? A gente mora aqui no interior e tal, ela sentada no sofá assistindo o programa. Quando ela viu o cara falar, o presidente falar, ela falou, gente, eu vou bater nessa televisão, eu quero esmurrar esse cara. Por quê? Porque ela sabe do caos, né? Aí, infelizmente, as pessoas muitas vezes pensam primeiro na própria vida, na própria família, nas situações que está vivendo. Ela está grávida, está em vias, né, de dar à luz. E pensando no caos que vão virar os hospitais, né? O caos que vai virar. Os hospitais vão virar situações caóticas, né? E aí, quando a gente se depara com um discurso desse, o que a gente tem que fazer, Laura, é um exercício um pouco de voltar algumas casinhas no tabuleiro, né? Realmente ninguém esperava do Bolsonaro um projeto de país, né? Ninguém esperava do Bolsonaro uma equipe articulada pensando os rumos do país, porque ele não apresentou isso durante a campanha. Durante a campanha foi um panfleto liberal de reformas, não sei o que, para agradar o setor, o mercado financeiro, né? Capitaneado pelo Paulo Guedes, que inclusive nem é uma unanimidade, muito longe disso entre os economistas, né? Até vi um relato da economista lá, Mônica De Bolle, né, que está falando na Globo News, ela dizendo que o Paulo Guedes foi ridicularizado quando ele foi apresentar o Brasil lá numa daquelas conferências nos Estados Unidos, porque ele não sabia dados técnicos mínimos de economia e tal. Então o cara é um boçal que defende a grande banca e que se aliou a outro boçal que surfou na onda do ódio que foi plantada pela Dona Globo, pelo seu Estadão, pela Dona Folha, que estão todos aí sofrendo agora. Tem nossa solidariedade, mas é bom lembrar o que eles fizeram no verão passado. Por que eu estou lembrando para entrar, né, para voltar umas casinhas no tabuleiro? Então, não havia projeto nenhum. O que agora a gente precisava, ou precisaria, enfim, não sei nem que tem verbal conjugar o verbo, é que houvesse uma liderança política na dimensão mesmo simbólica que a política tem. Talvez a maior parte dela seja simbólica, né? É de um cara chegar na televisão e dizer, gente, olha só, fique em casa, porque nós precisamos salvar vidas. A economia nós vamos dar um jeito.
vamos salvar seu emprego, vamos salvar sua empresa, os pequenos, tal, nós vamos ter linha de crédito. Não precisava especificar, porque nesse momento também a gente não consegue todos os cálculos, etc., mas garantir a vida dos brasileiros. Demonstrar um pouco de empatia pelas pessoas às quais ele comanda no limite, né? E o que a gente está diante é realmente de um genocida, né? De um cara que é absolutamente indiferente às vidas brasileiras que vão morrer, né? Até ontem, eu acho que está até no nosso roteiro aqui, né? Ontem saiu lá, acho que é Imperial College of London, acho que é isso. É o grupo de cientistas britânicos que inclusive virou a cabeça do Boris Johnson sobre qual deveria ser a conduta, né? Porque até acho que é a coisa de 3 semanas, o governo do Reino Unido acreditava realmente na tal da imunização do rebanho, né? Que todo mundo sendo contaminado criaria anticorpos e aí o vírus não mais surtiria efeito. Não, é exatamente o contrário. Esses caras demonstraram, olha, não vai nessa. E até o Átila Yamarino, né, que está famoso aí na internet, vai no Roda Viva, vou até fazer o jabá. Nosso programa vai ao ar, ele já vai ter ido, né, na segunda-feira, dia 30, ao Roda Viva, mas eles falam, olha, essa de contaminar todo mundo vai dar muito problema. Como a gente costuma dizer, vai dar ruim, porque os idosos vão morrer, muita gente vai morrer, muita gente que inclusive nem tem histórico de atleta, né, que na verdade que tem a história de atleta, vai morrer, como ele, claro, né, não morreu, mas ele apresentou um testemunho que ele dizia da dificuldade, eu agora não vou conseguir falar o nome dele, mas o medalhista olímpico, né, um nadador sul-africano, ele dizendo, gente, é uma das piores coisas que eu já vi na vida, eu não consigo nem andar, subir escada, eu fico sem ar e tal. Então, assim, nós estamos diante de um total irresponsável. É Cameron Van Der Burg. Pronto. Olha, ele demonstrou, né, o próprio Jornal Nacional trouxe a versão dele. Então, eu acho que você comunga comigo, você que está em BH, está vendo mais de perto isso, mas eu acho que os governadores têm que tomar a responsabilidade, entendeu? Tem que tomar a frente dos seus estados e dizerem, olha, desculpa, mas entre tomar ação de responsabilidade fiscal, entre tomar ação de grupo de FIENG, de Fiesp, de CNI, né? Entre isso e salvar vidas das pessoas que eu governo, eu prefiro isso, né? Não sei, o que você acha? Não, é isso, é uma psicopatia mesmo. Assim, claro que é óbvio que eu não estou aqui sendo psicólogo ou psiquiatra, né? Para diagnosticar alguém, mas assim, me parece um quadro parecido com pelo menos uma sociopatia, porque ele trata os seres humanos como número. Quando ele fala assim, gente, é isso, alguns vão morrer mesmo, paciência. Só que esse alguns pode ser eu, pode ser Loucura. a esposa dele. Quem são esses alguns, sabe? E ele não se importa. Então, nem para ele fingir, né? Nem para ele fazer um teatro ali para falar assim, gente, o presidente de vocês está muito preocupado com vocês, né? Vamos fazer o máximo que der. Não, ele já solta logo o que ele é, sabe? Isso é muito bizarro. E ele não apresenta até então, né, nenhuma solução para esse momento. Bom, dia 26/3, teve uma reunião do G20 e o Bolsonaro levou medicamento para mostrar na reunião, mas não disse que os testes para o medicamento, mas não disse, né, que os testes para o medicamento ainda demorariam 3 meses. E aí, o que aconteceu? Ele levou uma caixa do hidroxicloroquina para a reunião do G20, né, que foi quinta-feira, por videoconferência, dizendo que aquilo ali era a solução para a pandemia. Só que o que ele não apresentou é que o primeiro estudo de caso, né, o primeiro estudo clínico do país atestar o uso do medicamento para tratamento de infecção para coronavírus, só vai ficar pronto daqui 3 meses. Ou seja, essa janela para a ciência, para a medicina, enfim, não serve para nada ainda. Ele não pode. E aí, de novo, eu repito, é um cara que falava que precisava de técnicos, que não precisava de politiqueiros, não sei o quê. Então, o cara fica dando esses tiros no escuro a todo momento, e ele é o que mais acredita no abstrato e menos acredita na ciência e nos técnicos. É impressionante essa contradição. E é impressionante que as pessoas que votaram nele, justamente porque queriam uma equipe técnica, uma equipe
de cientistas, uma equipe de constatações, né? Assim, percebendo a demagogia. É um show de horrores, assim, às vezes eu fico pensando. Eu também nesse é um negócio que é muito doloroso falar desse assunto, assim, de um cara que, as pessoas que dão a vida, né, assim, tem cientistas que aí viva, né, a pesquisa pública, viva as fundações públicas de pesquisa, viva as universidades públicas desse país, assim, as pessoas dedicam a vida, o cara acorda, toma café com a família e vai trabalhar, o trabalho dele é pesquisar. Ele fica o dia inteiro, enquanto Bolsonaro está levando o país para o abismo, ele está lá no microscópio dele, olhando as células, olhando as moléculas, olhando as reações, testando em animais, etc, etc, etc. E nada disso é considerado pelo presidente da República. E ele comete uma outra falha, né, para não dizer crime, que eu também não sou dos punitivistas, mas assim, uma falha absurda, né, do ponto de vista de liderança política, que ele estimula o caos. Né? Por que ele estimula o caos? Porque as pessoas ficam desesperadas, achando que, pô, se o líder máximo da nação está dizendo que tem alguma efetividade, por menos técnico que ele seja, eu vou acreditar, né? Ele tem uma presunção aí de veracidade no que ele está falando. E as pessoas vão... Qual foi o efeito disso? Já não tem mais cloroquina, né? É o nome, cloroquina, em muitas farmácias. E tem outras pessoas que têm doenças para as quais a cloroquina comprovadamente já é o tratamento. Doenças autoimunes, né? Assim, eu acho que lúpus, pelo que eu li, né? Várias doenças. Eu tenho uma prima que ela tem que tomar cotidianamente porque ela tem artrite. E ela toma para isso. E agora ela foi na farmácia e não encontrou mais. Não encontrou. Então, assim, você vê o grau de irresponsabilidade, assim, um genocida mesmo, né? Porque, de um lado, ele estimula que as pessoas abandonem a quarentena, o que comprovadamente, e o que me impressiona é isso, né? Assim, o mundo já está nos dando exemplo, a gente está com um delay danado, assim, era só olhar o exemplo do mundo e falar e identificarmos o que não fazer. Mas também é muito difícil pedir para que as pessoas sigam o exemplo e entendam o abstrato quando a gente tem o Bolsonaro como presidente, né? Em 2018 não faltaram exemplos para demonstrar que não ia dar certo, né? Mas as pessoas meio que relevaram, enfim. Mas, assim, então, Laura, é uma questão matemática, né? Ele, de um lado, estimula a quebra da quarentena, né? Que está mais que comprovado que realmente impede novas contaminações, e de outro, ele estimula o caos, forjando, né, fingindo que exista uma suposta cura que ainda não existe, né? É bom reforçar isso, não existe cura para o coronavírus, por isso o isolamento social é tão importante. Então, a um só tempo, ele causa esse caos de ambos os lados, vai contaminar pessoas que estão, inclusive, iludidas com uma cura que não existe. Então, nós estamos realmente diante de um cenário muito caótico e que reforço. Acho que é papel histórico dos governadores e dos prefeitos, numa medida um pouco menor, né, pela nossa organização, enfim, federativa, mas é um papel histórico dos governadores impedir a barbárie. É isso aí, João. E assim, tem uma coisa também, né? A prática, né? O que vem acontecendo, as pessoas vão tomando, vão refletindo sobre essas coisas. Por exemplo, se uma pessoa da sua família é contaminada, pronto, você já tem uma nova realidade ali. Não é mais o que o Bolsonaro diz, é o que você está vendo, né? O sofrimento daquela pessoa. Por exemplo, eu trabalho na Câmara Municipal de Belo Horizonte. 15% dos vereadores já têm coronavírus. Então, já é um número mais alarmante, né? Um deles já está internado. E aí você vai ter numa outra dimensão. O problema é que as pessoas estão demorando a enxergar o que pode acontecer. Então, elas estão soltas aí, acreditando no Bolsonaro, porque ainda não bateu na porta, né, o vírus. Agora, uma coisa que me chama muita atenção, que é o ponto número 4 aqui, ó, dia 26/3, subiu para 25 o número de pessoas próximas ao Bolsonaro com coronavírus. E, inclusive, o segurança dele foi internado em estado grave. E a mãe do segurança deu uma entrevista dizendo que ele está sempre nas viagens com o Bolsonaro, nos mesmos espaços, nos mesmos aviões, nos mesmos hotéis, enfim. Está em todos os espaços e o cara está internado, já está em estado grave. Tipo assim,
E aí? E mesmo com essa pessoa ao lado dele, passando por essa situação, e mais 24 membros da comitiva dele com o coronavírus, ele ainda está no mundo da lua proposital, dizendo que é só uma gripezinha. Ele não tá, disse que era uma gripezinha. Ó, não vai ter problema com o Bolsonaro. Pode ficar tranquilo. Pode aplicar dengue nele que não mata, câncer não mata, porque vazia ruim não cai de giral. Bolsonaro cai de um avião a 10 mil metros, empalitando os dentes, não sente nada, porque aquilo não morre. A facada que Bolsonaro levou, a facada que ninguém viu, não via, ninguém não mostra a facada que levou. Ajeitaram o negócio, o negócio é feio. Não vai pra Cuba mesmo, não, porque não precisa. Dá uma pessoa, dá alguém que não tem a proteção do Satanás. Bolsonaro é a besta fera e o cão cuida da besta fera. Não precisa ir pra Cuba, nem pra China, nem pra lugar nenhum, senhor presidente. Só quer dizer, Bolsonaro é o Satanás na terra, não morre nem no fogo do inferno. Não, e assim, o que mais uma vez reforça, né, esse argumento que a gente está sem governo, nós somos um país acéfalo agora, é que por mais que a gente duvide, né, da capacidade desse histórico de atleta do presidente fazer algum efeito no combate, né, enfim, na não manifestação do vírus e tal, tá, então vamos considerar a hipótese de que ele esteja certo e que o vírus não vai causar muito transtorno nele, vai ser só uma gripezinha, beleza, mas ele continua sendo transmissor, ele tá transmitindo o vírus para outras pessoas. Ele dá entrevista, ele vai para manifestação, ele fala e reúne gabinetes, ora com máscara, ora sem máscara, ninguém sabe, na verdade, qual é o protocolo, não há uma previsibilidade, né, das condutas do presidente. E eu vou te dizer, Laura, eu acho que é muito importante estarmos todos juntos. Eu até brinquei com um amigo, né, não de mãos dadas, por enquanto não, né, porque não pode, senão transmite o vírus, mas estarmos juntos, né, estarmos próximos, pelo menos em espírito, em ideia, em motivação, porque realmente, do ponto de vista coletivo, até nós vamos lembrar desse momento, né, nas nossas histórias, na história do Brasil. Talvez a gente nunca tenha vivido, pelo menos as últimas 3 ou 4 gerações, como eu disse, um momento de tanta desesperança. E talvez eu acho que seja esse o papel fundamental da política, né? A política nada mais traz do que esperança. Seja uma esperança apoiada em dados técnicos, seja uma esperança apoiada em carisma, seja uma esperança apoiada em ambos, né? Que talvez seja o cenário mais importante, o cenário ideal, né? O cenário utópico aí de uma personalidade que tenha também um estofo técnico junto com ele, né, uma estrutura técnica na qual ele acredita. Eu até vi um vídeo do Lula hoje que ele fala, gente, o presidente não tem que saber de tudo, isso é óbvio, ele é ser humano, né? Mas ele tem um corpo técnico, ele tem a obrigação de ouvir e considerar as opiniões dessas pessoas. E é o que o Bolsonaro simplesmente ignora, né? Ele solenemente ignora a opinião dessas pessoas. Eu até vi a Gabriela Prioli, né, que está aí crescendo em audiência lá na CNN, inclusive porque ela debate geralmente com alguns também anencéfalos, né, uma galera absolutamente, enfim. Mas ela disse, olha, quando você está doente, você vai ao médico, né? Quando seu carro quebrou, você leva ao mecânico. Você não vai pedir um advogado para trocar um cano, né? Nem um mecânico para te operar. Então, assim, se está com problema de vírus, nós vamos ouvir essas pessoas, como eu disse anteriormente, que dedicam suas vidas a isso, né? Então, eu acho que nós estamos diante realmente de um paradigma, uma guinada histórica, de a gente perceber que se a gente não estiver junto, não dá para andar para frente, não. É isso aí, ó. E pegando esse gancho, no dia 27, ontem, né? Mais uma pérola do Bolsonaro, que foi quando um jornalista questionou ele, apontando a curva exponencial dos Estados Unidos, e aí dizendo, olha, Estados Unidos, por uma questão de 3 semanas, tudo mudou, né, e se alterou os números. Hoje em dia ele já desponta como o país com o maior número de pessoas com coronavírus, né. Ontem eram 82 mil, já são 100 mil pessoas com coronavírus nos Estados Unidos. É o maior epicentro, já passou a China há muito tempo, né, em quantidade, é o maior epicentro já. Esse jornalista falou assim, olha, você está vendo, né, que existe um estudo sobre isso,
e que a gente está caminhando, se a gente continuar fazendo isso e não promovendo o isolamento total, a gente vai caminhar para a mesma coisa, enfim, fez um estudo técnico, né? Apresentou um estudo técnico. E aí o Bolsonaro ironizou e falou assim, eu acho, essa palavra, eu acho que não vai chegar a esse ponto, porque o brasileiro, ele precisa ser estudado. Veja bem, o brasileiro nada em esgoto e não acontece nada, esse vírus não vai pegar, não. E me lembra muito, e a gente já debateu aqui várias vezes em outros programas, que a gente chama que é o tiozão de domingo, né? É aquele seu tiozão que você fala, você comprova tudo tecnicamente, cientificamente, e ele fala, não, mas isso aí é bobagem, isso aí, na minha época, não sei, e inventa alguma coisa. Só que para ser presidente da República e lidar com a vida das pessoas, você não pode ser o tiozão de domingo, né? Ou não deveria ser, pelo menos. Ô Lu, e esse episódio de ontem dos Estados Unidos, queria fazer um recorte também que, vamos falar sem rir, né? Porque é até engraçado, mas realmente essas balelas liberais todas estão caindo por terra, né? Eles gostam de dizer, né, nessa demonização de qualquer projeto popular, de inclusão, um projeto minimamente democrático, progressista, né, enfim, de diminuição das desigualdades, ele gosta de dizer assim, o socialista, ele só existe, ele acaba quando termina o dinheiro do outro, é uma coisa assim que eles falam, né? Tem aquela frasezinha de página de internet de menino criado com a avó. Mas o que a gente está diante agora é exatamente o contrário, né? Que o liberal ele é bom só até enquanto tem dinheiro para ele brincar. Quando não tem dinheiro para ele brincar, ele vai onde? No Estado, né? Então, assim, liberal, uma pinóia, né? Então a galera tá sofrendo na pele e vendo na prática uma coisa que nunca foi aplicada, na verdade, e tem razão de não ser, de não ter sido, porque não vai ser. Porque na hora que precisa mesmo, não vai ser as empresas que vão salvar o país, né? E aí eu queria só destacar o exemplo, a notícia fresquinha de ontem à noite, a gente grava no sábado, dia 28, que o Trump, presidente dos Estados Unidos da América, ou seja, o país da liberdade, o país da não intervenção, simplesmente colocou uma lei do tempo de guerra embaixo do braço e obrigou a GM, a General Motors, a produzir respiradores. Vocês entenderam a dimensão disso? O cara usou uma lei de um período de guerra, ou seja, um período absolutamente extraordinário, para obrigar uma empresa privada, uma indústria privada, a General Motors, né, que produz os carros da Chevrolet, a produzir respiradores mecânicos, porque na semana que vem, daqui 2 semanas, o quadro vai complicar e os americanos vão morrer sufocados. É isso. É isso. Todas as vezes que o bicho pega, a gente precisa de mais Estado, né? E é saúde pública, de qualidade, é a própria educação pública, porque, veja bem, é a própria balbúrdia, a balbúrdia, né, ministra da Educação, está salvando todo mundo com as pesquisas, enfim. Então, tudo que esses liberais criticaram nos últimos meses, agora precisa disso. Servidorismo público, né, as universidades públicas, a saúde pública, um Estado forte que financie e garanta ali qualidade de vida para essas pessoas no momento de pandemia, um plano emergencial, né, lidar ali com a vida dos autônomos, dos empresários de pequeno porte, dos trabalhadores em geral, assim, né? E para tudo isso, a gente precisa de mais Estado. Vou até deixar um trechinho aqui para vocês, do líder de governo de Belo Horizonte, que é o vereador Léo Burguês, que o próprio nome já diz, Léo Burguês, né? Que sempre defendeu o liberalismo, e aí ele faz uma fala muito importante, que ele diz, sempre fui liberal, mais ou menos assim, até agora, e aí ele fala que precisa de mais Estado. Vou deixar esse trechinho aqui, para a gente ver como que a ficha cai, e precisa entender mesmo que precisa de mais Estado, que é sinônimo de segurança, né, de estabilidade, enfim, de um país que pretende se desenvolver, né? Sou um liberal democrata e defendo o livre comércio, a nível iniciativa, o mercado que regulamenta por si só, em tempos normais. Mas estamos em tempos de crise, em tempos de guerra, e é necessário a mão do Estado
para tratar desigualmente os desiguais. O vírus ataca todos no quesito saúde de maneira igual, rico, pobre, negro, branco, zona norte ou zona sul. Mas, como tudo pode piorar, ontem mesmo o Bolsonaro apresentou sem licitação uma campanha publicitária chamada Brasil Não Pode Parar, que vai custar 4,8 milhões de reais. É uma propaganda que iria defender a interrupção do isolamento da população mais jovem, que é a tese da verticalidade, né? Só os mais velhos ficam isolados, os idosos ficam isolados, e os mais jovens saem para trabalhar. E para dizer isso para o povo, o negócio ia custar 5 milhões de reais. Esse é o nosso Brasil. É uma coisa... É isso que eu... Assim, tá até engraçado, né? Se é que esse cenário apresenta alguma graça, né? Eu até peço desculpas para quem está nos assistindo ou ouvindo o podcast, que realmente não tem engraçado, mas assim, lá em Tóquio, os casos parece que dobraram. Por quê? Eles adotaram o isolamento vertical. Então, quer dizer, o Bolsonaro fala, no outro dia a realidade já dá um tapa na cara dele. Então, as teorias que essa turma levanta, e os liberais inclusive, né? Os liberais talvez demorem um pouquinho mais, eles estão tomando tapas na cara, mas eu acho que demora um pouquinho mais, assim, para as pessoas entenderem, porque é um argumento econômico um pouco mais refinado. Mas, assim, a realidade espanca essas teorias malucas que eles veiculam por aí, entendeu? Então, quando o Bolsonaro fala que o jovem tem que voltar a trabalhar, ele simplesmente ignora exatamente o que o povo já percebeu. Mas peraí, ele vai voltar a trabalhar, mas ele vai para dentro de casa de novo, né? A gente não tem lugar aqui, as cidades no Brasil, a gente sabe a realidade das cidades no Brasil, pô. Sei lá, sei lá não, é um número próximo a isso. Acho que 95% das cidades brasileiras não tem 300 mil habitantes. Nós estamos falando de municípios, eu falo aqui do interior, né, de Minas Gerais, uma cidade de 140 mil habitantes, que é considerada uma cidade média, mas que mesmo assim é exceção em Minas Gerais, né? A maioria esmagadora não tem estrutura para isolar idosos, né? Colocar idosos em albergues, em lugares, enfim, ou então mesmo de isolar pessoas. Foi o meu ponto, né? Sem querer antecipar a nossa pauta, mas hoje aqui, infelizmente, na minha cidade, teve a tal da carreata pela volta do comércio. Bom, se volta o comércio e essa curva continua ascendendo, como aconteceu nos Estados Unidos, a gente simplesmente está diante de um cenário catastrófico e não tem onde colocar essas pessoas, né? Além da gente não ter infraestrutura, apesar de a administração municipal ter se esforçado bastante, isso é verdade, para fazer uma estrutura, hospital de campanha mesmo, hospital de guerra, como aí em Belo Horizonte, eles têm preparado o Expo Minas para receber vários leitos e tal, mas aqui a gente não tem essa estrutura ainda. Então, se os casos se agravam e as pessoas passam a depender de ventiladores, de respiradores mecânicos, também nós vamos testemunhar aqui um cenário de guerra. Então, eu queria, assim, do fundo do meu coração, entender qual que é a lógica, e aí eu deixo aqui até um desabafo, Lara, porque, assim, as pessoas que organizam esse tipo de movimento, né, são pessoas que têm acesso à informação. Não são pessoas que estão alheias ao que está acontecendo, né? Vamos dizer, são 70 anos atrás, nós estamos em 1930, 1940, 1950, que a informação era difícil de circular, às vezes a guerra acabava, demorava um ano para a gente saber. Nada disso, né? Nós estamos diante agora de um fluxo de informações em tempo real. Você liga a televisão, você sabe o que está acontecendo. E as pessoas que têm acesso a esse tipo de informação, a essas informações qualificadas que são, né, liga a Globo News, não precisa ir longe, não, liga na Globo News, você vai ver os corpos sendo transportados pelo exército na Itália. Essas pessoas apostam num modelo que não deu certo. Essas pessoas apostam num modelo genocida. E aí, a única coisa que eu posso fazer, até para concluir essa intervenção, a única coisa que eu posso concluir é que parte considerável do empresariado brasileiro não se importa com a morte de brasileiros. E é essa conclusão mesmo, né, João? Mas antes de falar sobre ela, o exemplo que você deu aí a nível internacional, Milão acabou de admitir, né, fez a sua autocrítica de que foi um erro não ir para o isolamento, né? Dia 27 de fevereiro, eles tinham feito uma campanha parecidíssima com a campanha do Bolsonaro, que dizia assim, Milão não para, Milão vai continuar trabalhando.
dia 27 de fevereiro. Hoje em dia eles não têm mais aonde colocar os corpos das pessoas, não tem onde velar, as famílias não velam mais os corpos. Isso, para a antropologia, é das coisas mais duras, né? Porque o direito de enterrar o seu familiar é um direito da dignidade da pessoa humana, né? E passa aí milênios e milênios de vidas e de tradições e de culturas, né, diversas no mundo todo, mas enterrar os seus parentes é uma coisa, chega a ser sagrada, né? E aí você perde isso, porque é uma massa de gente morrendo, né, a todo momento, não tem para onde levar. E aí Milão agora já fez autocrítica, o próprio prefeito já pediu desculpas públicas por ter feito essa campanha Milão não para, e agora está tentando dizer, pelo menos ao mundo, não façam o que eu fiz. Não façam o que eu fiz, porque o resultado é isso aqui. Então, o mundo inteiro está tomando outras medidas, né? E aí achei também interessante isso que você colocou sobre os empresários, que é uma coisa que a gente conversou na live também, é que não existe essa é uma falsa dicotomia, essa coisa só, economia versus pessoas, né? Economia versus saúde. Porque quem coloca só essas duas coisas, ou você é a favor da saúde, de parar e de ficar em casa e do isolamento, ou você é a favor da economia andar, ou a pessoa está sendo completamente cínica, porque ela faz questão de tirar o Estado fora dessa relação. Essa relação não é entre duas coisas, é entre três. E o Estado está nesse meio. E aí o exemplo que a gente já deu também de formas que o Estado poderia estar agindo nesse momento, ou a pessoa é ignorante. Então, é ou cinismo ou ignorância mesmo. E no mundo inteiro já está sendo feitas, já está se colocando o Estado como partícipe disso tudo, até nos Estados Unidos, né? Então, você tem aí o próprio Estados Unidos, que é o ápice do liberalismo, já financiando ali os seus trabalhadores, já sendo minimamente garantista, para dizer, fiquem em casa que a gente vai tentar garantir aqui minimamente um salário mensal ou alguma coisa. Todos os países estão tomando essa medida. A França, a Inglaterra, a China, óbvio, né? Mas assim, todos os outros países da Europa e o próprio Estados Unidos, o Canadá, enfim, só a gente que está lá com a menor taxa de disposição do nosso governo para fazer algo. E aí o nosso governo, além de de não se dispor a fazer qualquer coisa, ele ainda cria um atrito de trabalhador contra trabalhador, de microempresário contra trabalhador, ou seja, a classe trabalhadora, né, os pobres do Brasil, se engalfinhando em passeatas, coisas do interior ridículas, para tirar o lugar do Estado, que seria a sua responsabilidade de nos garantir o mínimo nesse momento, né? O mínimo para sobrevivência nesse momento. É de um cinismo, é de uma sociopatia frente à explosão de casos que a gente já está vivendo, que não sei como vamos sair disso mesmo, não. Pois é, Lu, a garganta até embarga quando a gente pensa no que está por vir aí ainda, mas o que me impressiona é que, assim, mais uma vez, são as pessoas que têm informação, parece que elas foram lobotimizadas, acho que é assim que fala, né? Aquela cirurgia como existia nos desenhos animados, tira o cérebro da pessoa e põe qualquer coisa nele no lugar, porque elas atiram no alvo errado, né? Elas querem matar os trabalhadores infectados e que vão infectar suas famílias e que vão infectar as pessoas que eventualmente entrem nos seus comércios, né? Nós temos que atirar no alvo, que é o governo, né? O governo precisa demonstrar, pelo menos demonstrar, alguma inclinação em realmente fazer um plano de recuperação da economia, né? Falar, olha, realmente nós vamos dar linha de crédito, nós vamos dar um auxílio mensal para todos os trabalhadores com renda de até tantos salários mínimos per capita, as famílias, como já começou, né? Parece que na segunda-feira, dia 30 de março, mais uma vez a gente grava dia 28, o Senado vai votar o projeto Renda Básica Cidadã. Um salve para o nosso digníssimo Eduardo Suplicy, que há anos vem batendo nessa tecla, né? Renda Básica Cidadã é o que, sei lá,
países nórdicos, né, fazem, então, lá na Europa, Suécia, Dinamarca, então as pessoas já perceberam que todo mundo precisa de um pouco de dignidade para viver. É impossível uma estabilidade social sem que as pessoas tenham o direito de comer, né, como acontece no Brasil. Então, voltando, as pessoas não reivindicam essa postura. Aplaudem o presidente, demonizam o Estado, e aí, sem contar o show de horrores, né, o show de loucura, de PT, de comunismo, de não sei o quê, de acabar com a família, que ainda continuam igual papagaios repetindo esse negócio quando realmente nosso país está indo para o buraco. Tá falado? Exatamente, é isso aí. E no meio disso tudo, né, a Universidade de Oxford já fez um estudo prevendo aí 478 mil mortes por Covid-19 no Brasil. Essa é a nossa realidade, enquanto o empresariado brasileiro é o único no mundo a se opor à quarentena, né? Dos 158 países, só o Brasil, parte do empresariado, está contra a quarentena. E a gente teve tempo, né, Luara? O que me impressiona é que a gente teve tempo para perceber o que deu errado, véio. Mesmo assim a gente aposta no que deu errado. Assim, impressionante. É de chorar. Então, assim, João, eu acho que até para a gente ir caminhando para o fim aqui, pegando exemplos de outros países, né, que a gente já citou, você bem colocou aí as modalidades de formas de sair dessa situação, que a Europa tem encabeçado, que a Venezuela, que garante, por exemplo, as folhas de pagamento das pequenas e médias empresas, o próprio Estados Unidos, que eu já citei, França, Espanha, Portugal, enfim, todos esses países colocando soluções que a gente poderia copiar, que não nos custa copiar, né? E, para além disso, a gente tem que entender que não é preciso a gente ter que escolher entre morrer por coronavírus e morrer de fome, né? Não precisa ter essa opção, como o Bolsonaro quer que a gente acredite. Ele quer nos imputar nas nossas cabeças, só existem essas duas opções, e a gente acaba de conversar aqui para dizer que não, né? E que se e aí repito de novo, assim, se é um governo que se diz técnico, vamos ouvir os técnicos desse governo, vamos ouvir os cientistas desse país. É o mínimo que eu peço, inclusive, para as pessoas que podem até não concordar comigo, ou não gostar do nosso campo à esquerda, que é o politiquejo. Mas você, cidadão, né, que por acaso esteja nos ouvindo nesse momento, cobre do seu presidente a tecnicidade que ele prometeu para vocês, né? Que ele disse que seria. Porque se ele se basear nisso, que foi a única promessa dele de governo, a gente está tranquilo. E aí nós vamos estar concordando todo mundo. É só isso, nesse momento de loucura total, né, João? É isso aí, Lu. Queria agradecer aí pelo bate-papo, os ouvintes, telespectadores ficaram com a gente até agora. Realmente, esse é um momento, mais uma vez, de estarmos juntos, né, com serenidade, ao mesmo tempo firmeza, mostrando as contradições e realmente as peripécias, né, desse governo que, longe de já ter representado alguma esperança de melhoria para o povo brasileiro, mas que ele é capaz ainda de surpreender tamanha imbecilidade daqueles que nos governam hoje. Beleza? Um abraço a todos. Até semana que vem. Então é isso, pessoal. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, curta também esse vídeo se você estiver assistindo no YouTube. Para além disso, gente, não deixem de entrar no apoia.se/politiquejo e contribuir com R$5 mensais. A gente pode continuar batendo esse papo toda semana. Vocês podem também participar do dia a dia do Politiquejo. E o último recado, sigam a gente também nas nossas redes sociais. Facebook, Instagram e Twitter. Vamos junto e até semana que vem.